Olá, meu querido, minha querida, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar mais uma vez aqui para a lição da nossa EBD, aqui da Igreja Batista Central. E já deixo aqui meu pedido que Deus te abençoe nesse dia, que seja um dia maravilhoso de paz, de descanso no Senhor. Seja um domingo muito alegre para você e para todos nós. Convido a você para nós orarmos ao Senhor, para começarmos essa lição. Ó Deus querido e Pai, em nome de Jesus que nos reunimos nessa hora, meu Deus, através desse canal, para falarmos do Teu nome, buscarmos conhecimento de Ti, compartilharmos da Tua palavra com nossos irmãos, pedindo ao Senhor a Tua orientação, que o Senhor nos traga conhecimento e edifique em nós, Senhor, a Tua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Então, meus irmãos, hoje é a terceira lição do livro da Carta de Tiago. Os irmãos já acompanharam os domingos passados aí, o livro de Tiago com o pastor Marcos. Hoje vamos estar falando da terceira lição da nossa EBD. E vamos continuar no capítulo 1 de Tiago. Hoje vamos estudar de 19 ao 27. Vamos concluir esse capítulo. E hoje o tema da nossa lição é ouvir e praticar. Ouvir e praticar o quê? A palavra do Senhor. Né? Então, é isso que vamos estar abordando já aqui nessa porção dessa carta, do primeiro capítulo de Tiago. Vamos estar, assim, falando muito por que Tiago escreveu. Os irmãos já acompanharam nas outras lições, né? Para quem foi que Tiago escreveu? Quem eram os irmãos que Tiago endereçava essa carta? Os irmãos já sabem muito bem que era aos irmãos que estavam dispersos fora de Jerusalém. E Tiago, então, preocupado com aqueles irmãos, com muito amor, ele escreve dando orientações aos nossos irmãos ali daquela região. E é interessante que a gente possa fazer um breve comentário nessa introdução, que esses irmãos que Tiago está escrevendo, esses irmãos ali fora de Jerusalém, que estavam dispersos, eles eram os irmãos que eram considerados fora da sociedade, eram marginalizados, né? Eram os irmãos ali que eram oprimidos, menos favorecidos na sociedade. E a gente vai lembrando aqui quem eram esses irmãos. Eram os órfãos, eram as viúvas, eram os soldados, eram pessoas que trabalhavam no campo, pequenos comerciantes, que viviam numa opressão ali onde eles estavam dispersos. Então, Tiago, muito preocupado com essa igreja que estava dispersa, escreve essa carta orientando os nossos irmãos, aqueles crentes ali que haviam sido dispersos. Como o irmão sabe, eles foram dispersos por quê? Já sabe que outra lição já foi abordado isso, que aqueles irmãos que foram perseguidos ali desde a morte de Estevão. Então esses irmãos saem e são dispersos, mas saem sempre anunciando a palavra do Senhor. Então Tiago, preocupado com ele, escreve orientando os nossos irmãos. E eu quero ler com os irmãos aqui, iniciar esse texto, para nós lermos aqui de 19 a 21. Tá bom? Vamos ler de 19 a 21. Convido os irmãos para nos acompanharem. Diz assim a Escritura: sabei isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, Tiago ele traz essa orientação sobre a prática da palavra de Deus. Que ele já vê aqui, nós podemos ver aqui no versículo 19, onde ele é um texto muito conhecido nosso, onde ele diz que nós devemos estar sempre prontos para ouvir e tardio para falar. Então, é uma orientação que escrevia para aquela comunidade, para que eles pudessem estarem prontos para ouvir, né? E não se aborrecer, ter sabedoria e saber ouvir. E às vezes, meus irmãos, essa sabedoria nos falta para saber ouvir. E a gente vê
que essa orientação dele é para que ele soubesse, aprendesse a ouvir da palavra de Deus para não se irar. E isso é uma orientação que ele levou a igreja a controlar os seus impulsos. Saber ouvir, estar pronto para ouvir, não entrar em discussão, não entrar em contenda, não entrar em desordem por causa da palavra. Então, Tiago nos orienta a sermos práticos, a termos atitudes práticas no nosso viver, ter a sabedoria de ouvir mais, de ter mais cuidado nas nossas relações de diálogo, a estarmos prontos para aprender a ouvir. Eu trago aqui para os irmãos uma experiência minha, que sempre falo para os meus filhos, como orientação de pai. Digo a eles que aprendi muito e que aprendo muito hoje ouvindo. Tem muita coisa que eu aprendi na vida só ouvindo. E essa é uma prática que nos leva realmente a conhecimento, nos leva a ter sabedoria para o nosso dia a dia. Tem até um ditado popular que diz que, por isso que Deus criou em nós duas orelhas, né? Para ouvirmos mais e falarmos menos. E a gente vai ver no decorrer, estudando a Bíblia, que a Bíblia fala muito sobre a língua, sobre a fala, né? O Provérbios fala muito sobre isso, cuidado com a nossa fala. E Tiago vai também, nesse livro, nessa carta de Tiago, vai falar também sobre a língua, o controle que devemos ter da nossa língua. Então, essa é uma orientação para nós, aprendermos a ouvir mais, termos mais paciência para ouvir, não sermos diretos, né, sem saber ouvir. E a gente vê que no versículo 20, a ira, ela não opera em nós a justiça de Deus. Ela é o contrário. O homem irado, ele fala besteira, ele tem atitudes erradas, ele tem comportamentos que não agradam. Então é interessante a gente ter paciência para ouvir. Eu lembro do texto lá de Provérbios 15, no versículo 1, que diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a branda, ela alivia o furor. Então vê que é uma orientação do Senhor para a nossa vida. Isso é prática. Isso só vai funcionar se nós praticarmos. Se a gente não colocar essas orientações do Senhor na nossa vida, a gente não vai mudar. A gente vai ser sempre as mesmas pessoas, ter os mesmos comportamentos. É interessante que a gente olhe para a Bíblia, aprenda com a Bíblia e pratique. É isso que Tiago escreve para a igreja, para aquela igreja lá. Que a gente deve praticar, não ser somente ouvintes, mas ser praticantes da palavra. Né? Isso que esse texto, que nós vamos ler até o final desse texto, é a grande ideia dele. Nós sermos praticantes, não somente ouvintes, mas sermos crentes que venhamos a praticar a palavra de Deus. Não fique só na teoria o conhecimento de Deus, mas que ele seja um transformador em nossas vidas. E esse transformador ele tem que ser no dia a dia, na prática, na realidade. Né? E uma outra orientação de Tiago aqui no 21, que nós devemos rejeitar toda a imundícia. Tudo aquele acúmulo de imundícia que nós podemos ver, podemos ouvir, percebemos, aquilo não deve nos contaminar. Isso deve ser rejeitado por nós. E Tiago escreve à igreja, rejeite toda a imundícia. Rejeite, não aceite essa imundícia na sua vida. E a gente vai olhar para Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 7, o que ele nos orienta lá? Diz que Deus não nos chamou para a imundícia, ele nos chamou para a santificação. E é isso que devemos ser como cristãos, na prática, viver uma vida de santidade. Então, essa é a orientação para nós que devemos buscar para sermos práticos no sentido de obedecer ao Senhor, aos seus mandamentos. Não nos contaminarmos, não nos irarmos, aprender a ouvir, não deixar que as imundícias do mundo nos contaminem. Isso é uma orientação que nós devemos levar em consideração, praticar isso em nossas vidas, e isso todos os dias, porque onde nós andamos, até mesmo nas nossas casas, através dos nossos telefones, através da televisão, a internet está aí, isso pode, se a gente for ver coisas, vai nos contaminar, vai nos trazer imundícia para o nosso viver. E isso pode nos contaminar, e Deus não nos chamou para isso. Como disse ainda há pouco, Tessalonicenses 4, 7 diz que Deus nos chamou para a santificação, não para a imundícia. Então, irmãos,
A gente vai ver aqui, continuando o texto na sequência, vamos ver de 22 a 25. O que o Senhor nos orienta? O que Tiago escreve ali para a igreja, orientando a igreja, de 22 a 25. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e se foi-se, logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Vê a importância da prática da palavra. Aqui Paulo, ele traz esse texto, Tiago, queridos, ele traz o texto de uma forma assim, muito direta para a gente. É uma compreensão muito direta, a sermos praticantes da palavra, né? Não somente cumpridores, como diz o texto de 22. Não sejamos somente ouvintes. Às vezes é verdade, às vezes a gente esquece muito daquilo que a gente ouviu e por nós esquecermos, às vezes não praticamos. Nós temos essas falhas, mas nós devemos nos esforçar para praticarmos dia após dia os mandamentos do Senhor. Essa é uma orientação de Tiago àquela igreja. E sirva para nós isso. Porque ele diz assim, se alguém se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho o seu rosto natural. Os historiadores dizem que na época, quando o Tiago escreve esse texto, essa carta, eles dizem que na época o espelho não era tão nítido como é hoje. Eles não conseguiriam ver a sua imagem com tanta nitidez nos espelhos que tem hoje na modernidade. Hoje a gente vai para um espelho e consegue ver perfeitamente o nosso semblante, o nosso rosto. E lá eles dizem que não era assim. Então era natural que eles, pela falta de qualidade daquele espelho, eles não viam com os detalhes do seu rosto. Então isso acabava, Tiago faz essa comparação. Ou eles não veem apenas os detalhes do espelho, que era fácil eles esquecerem, ou não lembrar o que tinham visto através do espelho. Então ele dá essa comparação, poxa, não seja assim, que você vai para um espelho e depois já esqueceu o que viu. E ele orienta a gente hoje. É claro que os espelhos são bem mais modernos, conseguimos ver perfeitamente, mas fica essa orientação para a igreja. De que a gente lembre das coisas, que a gente não esqueça daquilo que aprende, daquilo que é ensinado, daquilo que a Bíblia nos orienta, que fique essa lição para a gente, de não esquecer daquilo que é orientado, daquilo que é falado, daquilo que devemos praticar no dia a dia. A prática da palavra é bem verdade, que é muito mais difícil do que simplesmente ouvirmos. Ficar na teoria, ficar no discurso. É interessante que a gente pratique. A palavra do cristão tem que viver na prática. Eu sempre falei isso nos meus encontros com meus irmãos aqui na nossa comunidade, que o cristão tem que viver pela prática. O cristianismo é prática. Se não for na prática, ele não consegue transmitir para as pessoas quem ele é, que Cristo que habita nele. Então é um pensamento meu e quero colaborar com os irmãos, compartilhar com os irmãos aquilo que eu penso, que cristão ele tem que viver na prática, dia por dia, na forma de falar, na forma de se comportar, na forma de tratar com as situações do dia a dia, na forma de, quando o pastor falou na lição anterior, no domingo passado, das provações. Então, nesses momentos, como é que eu vou agir? Aí vem ao pensamento algo que a gente aprende com a Bíblia. Se fosse Jesus nesse momento, como é que ele agiria? Então, isso fica para a gente também pensar e procurar mudar as nossas atitudes no dia a dia, pensando nisso. Se fosse Jesus, já que ele habita em mim, como ele agiria? Então, fica para nós essa lembrança de que a gente estuda a palavra de Deus, é orientado e a gente não esqueça disso. E aí esse esquecimento nos leva à prática do dia a dia.
Tiago nos fala, lá em Deuteronômio 28, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos aqui, Deuteronômio 28, dos versículos 1 e 2, vou compartilhar com os irmãos, diz assim o texto. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, essa orientação já desde o início, sobre ouvir a palavra de Deus, sobre guardar a palavra de Deus. Há uma promessa aqui de que Deus derramará bênçãos sobre o seu povo, aquele que obedece, aquele que ouve a palavra de Deus e obedece e pratica a palavra de Deus. Isso é a promessa do Senhor em nossas vidas. É importante que a gente olhe para os textos e lembre, busque viver isso, que a Bíblia nos ensina. Que nós não devemos ser esse cristão esquecido. A Bíblia diz, lá em Deuteronômio diz, não devemos esquecer daquilo que foi ensinado. Então é algo que devemos dar importância dessas orientações, orientação para a prática, orientações que possamos praticar. Quero ler com os irmãos dessa continuidade, finalizando esse texto, 26 e o 27. Vamos ler na sequência. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Os historiadores dizem que, na época, quando Tiago está escrevendo, ele menciona as viúvas porque a realidade delas era uma realidade muito difícil. Eram as mulheres esquecidas na sociedade. Quando se tornavam viúvas, elas não tinham mais valor nenhum para a sociedade, elas tornavam-se esquecidas. Mas Tiago lembra que todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus. E aí o texto que nos vem à mente lembrar, que ele diz que devemos amar o próximo como a si mesmo. Devemos cuidar do próximo como a nós mesmos. Então, eu penso que Tiago escreve para a igreja dispersa pensando nisso. Meus queridos, são seus irmãos. Cuide deles. Não os abandonem. Busque estar no convívio. Busque amar. Busque servir. Então, esse texto, quando ele diz que a religião imaculada, a religião é essa que devemos visitar, né? As viúvas, não significa que nós hoje aqui temos que visitar só as viúvas. Só nossas irmãs estão viúvas. Muito pelo contrário. Essa orientação é para nós nos preocuparmos com o outro, com o nosso próximo. E quem é o nosso próximo? Nosso próximo são todas as pessoas que estão ao nosso redor. O nosso irmão da congregação, o nosso parente, o nosso vizinho, a nossa casa, nossos filhos. São pessoas próximas, são os nossos próximos, são os nossos irmãos, os quais devemos cuidar. Às vezes na sua casa, ou no seu parente, você tem um avô, uma avó, um tio, uma tia, de repente estão sozinhos, de repente estão doentes. E essas pessoas devemos pensar que elas são nossa responsabilidade também, estarmos com elas, de visitar, levar uma palavra, ajudar quando for necessário. Tiago está nos orientando a isso, a termos preocupação com essas pessoas. Devemos cuidar dessas pessoas. Não devemos enganar o nosso coração. Agora nós falamos que somos cristãos, que amamos ao Senhor, que servimos ao Senhor, mas o nosso comportamento nesse momento que devemos demonstrar para o outro que verdadeiramente Cristo habita em nós, às vezes somos falhos. E isso reflete para a sociedade, que nós estamos sendo iguais àqueles que não têm Jesus no coração, que não tomou uma decisão de servir a Jesus. Então, para que a gente não caia nesse erro de sermos iguais àqueles que não têm um coração que sirva a Jesus, nós precisamos praticar. E aí entra algo que é difícil,
que é o amor ao próximo. Que Tiago vê nas pessoas, talvez, essa falta de amor, de cuidar dos outros. E é importante, queridos, que nós cristãos, nós que dizemos ser filho de Deus, nós possamos pegar essas orientações do Senhor e aplicar na nossa vida todos os dias. Então, o Tiago, como disse no início, ele é muito direto, ele orienta a igreja de uma forma que a igreja tome atitudes para que não sejam contaminados pelos outros, pelo que eles estão vendo, pelo que estão vivendo ali, que não deixe isso acontecer. E, meus irmãos, a gente pensando nessa realidade, a gente, como tem sido o nosso comportamento diante dessas orientações de Tiago? Como é que nós temos nos comportado na sociedade em relação à nossa forma de falar, se nós temos ouvido mais, nós temos praticado mais a palavra de Deus, ou temos só falado dela e não praticamos? Como é que nós temos nos comportado na sociedade? Nós temos esquecido das orientações do Senhor, deixando de praticar aquilo que às vezes é o básico do cristão, que é a prática da palavra? Nós temos sido essa verdadeira religião que Tiago nos orienta? Nós temos conseguido ser isso? Do amor ao próximo, do cuidado com o outro, com nossos irmãos? Nós temos conseguido fazer isso? Ou também nós estamos dispersos nas nossas atitudes? Ou nós estamos vivendo só para o eu, ou para os meus, eu não me importando com o outro? É bom que a gente pense sobre isso, para que talvez a gente possa ter atitudes diferentes. E essa orientação que Tiago nos traz sobre o cuidado com o que falamos, cuidado com a língua, a gente aprende muito, irmãos, com isso. Se a gente praticar, a gente aprende muito. No texto 26, aqui no capítulo 20, no versículo 26, diz que devemos refrear nossa língua, ter cuidado com o que falamos. E a gente vai ver em próprio Tiago, lá no 3:6, na sequência aqui da carta de Tiago, a gente vai ver que ele fala dessa orientação sobre a língua. Por que devemos ter cuidado com a nossa fala? Diz assim: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama. Então a gente vê que Tiago ele faz essa orientação com a língua, porque ela é um pequeno órgão, os irmãos vão abordar em outras lições, pequeno órgão que está acima de todos os órgãos, mas ela pode contaminar todos os nossos órgãos, ou seja, ela pode contaminar o nosso ser todinho por falta de controle da nossa língua. Tiago vai dizer que quem consegue frear sua língua é um varão perfeito. Nós não conseguimos frear totalmente, mas a gente tem que ter controle, estar atento para ouvir, irmãos, tardio para falar, tardio para se irar. Isso é uma orientação fantástica para a gente, aprender com ela, a ter esse controle, a sermos cristãos prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, a sermos praticantes da palavra de Deus. Ele nos orienta sobre sermos cumpridores da palavra de Deus. Essa é a grande ideia desse texto aqui, é sermos cumpridores, não somente ouvintes da palavra. Precisamos ter esse comportamento, irmãos, de cristãos que agrade ao Senhor, que a gente consiga compartilhar isso com os outros, aonde nós estivermos. Então, queridos, essa é a nossa lição deste domingo. Espero sinceramente que eu possa ter contribuído com os irmãos, possa ter, quem sabe, orientado os irmãos. E essa é a nossa intenção, a intenção desta comunidade, está trazendo as orientações para os irmãos que, por uma razão, não podem estar conosco de forma presencial, mas aqui a gente tem nos esforçado para levar até você os ensinamentos da palavra de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, hoje e sempre. Amém.